A missionária estava lendo Filipenses capítulo 4. Paulo escreveu aquela carta na prisão. E ele diz que contentava com o que tinha e sabia viver quando estava batido, quando estava passando por abundância. Então, ele não estava num shopping center, ele não estava numa praça pública, ele não estava no centro, ele estava numa prisão. E mesmo assim ali ele estava louvando o nome do Senhor. É um grande ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós estamos livres, temos bênçãos, e Paulo na prisão, ele aprendeu a louvar a Deus, glorificar ao Senhor. Muitas vezes dependia de condição de irmãos para ajudar. Muitas vezes tinha pessoas que ajudavam, pessoas que não ajudavam, como a igreja de Coríntia deixou de ajudar Paulo, e a igreja que ele mais ali trabalhou, mas outras igrejas, outros irmãos sustentou o ministério de Paulo. Então, irmão, não sei como está a sua vida, a sua condição, mas confia no Senhor que Ele sempre vai levantar a pessoa para te ajudar. E se está um momento de você ficar no deserto, confia no Senhor, porque o deserto passa. E depois vem os anjos do Senhor e serve para a glória de Deus. Sofonias capítulo 1, versículo 1. Sofonias é depois de Abacuque, antes de Zacarias. Vocês podem voltar, Malaquias, Zacarias, voltando, e Sofonias. Capítulo 1, versículo 1 diz assim. Qualquer coisa acompanha aqui na projeção. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeço com os ímpios, exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins com os sacerdotes, ou aqueles que ministram aos ídolos, e os que sobre o telhado se curvam ao exército do céu, e os que inclinam jurando ao Senhor e jura por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou e santificou, e sacrificou, e santificou os seus convidados. Amém? Pode se assentar, irmão. O tema do livro de Sofonias é o dia do Senhor. Nenhum livro do Antigo Testamento fala mais do dia do Senhor como Sofonias. Então você vê a expressão dia do Senhor, é o dia da segunda vinda de Cristo para julgar a terra. É o dia que Ele vai julgar os ímpios. É o dia que o povo de Deus fiel vai reencontrar com Ele nas nuvens. Então um dia do Senhor, Ele vai chegar. E esse dia, irmãos, vai ser dia de densas trevas, como diz a palavra do Senhor. Vai ser um dia de escuridão. Vai ser um dia de trombeta. Vai ser um dia de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E vai ser um dia de angústia, como o próprio Jesus Cristo diz. Sofonias, irmãos, cujo nome significa Deus esconde. Ele traz uma mensagem primeiramente para Jerusalém, para Judá, para o povo de Deus. Porque o juízo primeiro começa pelo povo de Deus. E Deus sempre alerta seu povo. Deus não quer deixar o seu povo despercebido. Deus não quer deixar o seu povo como alguém que não entendesse da sua volta. Por isso que Ele nos deixa vigilante,
nos deixa atento para que a gente entenda que um dia Ele vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. Então ele diz que o Senhor consumiria tudo sobre a face da terra, os homens e os animais. Irmãos, Deus tem poder para consumir quando Ele quer. Vocês viram o dilúvio? Ele consumiu tudo sobre a face da terra, poupou 8 almas e os animais, os casal de animal. Mas você vê que Deus tem poder para consumir, porque Ele é Deus. Ele é criador, mas Ele também tem poder sobre a criação. Ele fez a natureza, mas Ele tem poder para destruir a natureza. Essa é a vontade perfeita de Deus, destruir o ser humano, destruir a natureza? Não, essa não é a vontade perfeita de Deus. A vontade de Deus é que nós vivemos para sempre. E a vontade de Deus era que o homem para sempre estivesse no paraíso e vivesse para sempre com a natureza tudo em paz. Mas infelizmente, através do pecado, Deus às vezes tem que agir na natureza, Deus às vezes tem que agir na vida do ser humano, para que o ser humano entenda que Ele é Deus. E um dia, irmão, Jesus vai voltar e vai consumir. Um dia Jesus vai voltar e vai destruir. E quem não tiver com o Senhor, quem jurar pelos ídolos, quem adorar ídolos, quem virar as costas para o Senhor, quem deixar de perguntar pelo Senhor, vai receber o quê? A ira que há de vir. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus é um Deus de misericórdia, nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus de perdão, nosso Deus é um Deus que ampara, nosso Deus é um Deus que restaura, nosso Deus é um Deus que salva, nosso Deus é um Deus que cura, nosso Deus é um Deus que liberta, nosso Deus é um Deus que abençoa, nosso Deus é um Deus que nos criou, é o Deus que nos deu a vida, mas é o Deus também que pode tirar a vida e destruir. Esse é o mesmo Deus. Ele tem um atributo do amor, mas tem um atributo do juízo, da justiça. Então ele diz que vai consumir tudo. Isso implica ou aplica em primeiramente ajudar ao povo de Deus, e no capítulo 2 as nações, 5 nações que Deus profetiza contra: Felístia, Gaza, Amon, Moabe, a Nínive ou a Síria. Ele profetiza contra essas nações também. Porque Deus, irmão, Ele começa pela igreja, mas Ele também julga o mundo. Deus não deixa ninguém impune, irmãos. Os olhos de Deus, Ele passa aqui dentro e Ele passa lá fora. Os olhos de Deus, Ele percorre a terra. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. Ninguém escapa dos olhos de Deus. E hoje aqui, como esse livro fala do dia do Senhor, então hoje o tema aqui nós vamos falar do dia do Senhor. E para alguns a Bíblia vai dizer assim, que Israel, Jerusalém, esperava o dia do Senhor. Aí Deus falou: por que vocês esperam o dia do Senhor, se não vai ser bom para vocês? Porque eles esperavam o dia do Senhor, pensando que é o dia que Messias ia vir, redimir e pronto, acabou. Mas eles não estavam em ordem com a vida com Deus. Então pense, irmão, para quem está vivendo para Deus, o dia do Senhor é maravilhoso. O dia do Senhor é glorioso. O dia do Senhor é majestoso. Mas para quem não está vivendo com Deus, aí é prejuízo. Não vai ser bom. Não vai ser bênção. Pelo contrário, vai ser condenação e maldição. Então Deus fala que vai consumir através do profeta Sofonias. E diz que vai destruir aqueles que estão adorando Baal, que estão adorando ídolos, aqueles que sobem no telhado e adoram o exército do céu e se inclinam perante ele. Quantas pessoas hoje estão buscando ajuda na lua, no sol, nas estrelas? Quantas pessoas hoje estão encurvando a outros deuses, ao sistema, ao dinheiro, às coisas do mundo, mas não estão se encurvando ao Senhor? Irmãos, Deus chamou para nós se encurvar perante Ele. Não é perante o sol, a lua, as estrelas, não é perante as coisas desse mundo, mas é se prostrar perante Ele. Então, se nós se prostrar perante o exército do sol,
ou perante o exército do céu, quer dizer, e perante o sol, a lua, as estrelas, tudo, nós estamos se curvando à criação, mas não o Criador. E Deus não chamou para nós se prostrar ao Criador, mas à criação. Para vocês terem uma ideia, nem os anjos pedem adoração. Quando alguns teve encontro com o anjo, e que se prostrar, o anjo não adora somente a ele. Nem o anjo, irmão, um homem não deve querer adoração, um anjo deve querer adoração, porque a adoração foi feita para Deus. É Deus que deve ser adorado, é Deus que deve ser glorificado, é Deus que deve ser exaltado. E olha o que diz o versículo 6: e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam e que nem perguntam por Ele. Irmãos, deixar de seguir a Deus, ou de andar em seguimento de Deus, é desviar do caminho, é sair do caminho. E sair do caminho de Deus é ir para o caminho errado. E só existe dois caminhos: o caminho de Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade, e o caminho da perdição. Então, quando eu deixo de andar em seguimento de Jesus, eu estou deixando de seguir o caminho. E se eu deixo de seguir o caminho, irmão, eu não recebo nem a verdade nem a vida, e nem chego até o Pai. Então que eu e você não venhamos deixar de andar em seguimento do Senhor. É Deus na frente e nós seguindo Ele. É Deus no controle, irmão, e nós sendo controlados por Ele, para a glória de Deus. Então deixa o Senhor ir na frente, e não buscam e nem pergunta por Ele, porque se a gente deixa de andar, vai deixar de buscar. Se deixa de buscar, vai perguntar. Então uma coisa vai levando a outra. Irmão, quem deixou de seguir a Deus, já deixou de perguntar por Ele, já deixou de buscar. E quem deixou de buscar, já deixou de perguntar. Então uma coisa vai levando a outra. Então não vamos deixar de seguir a Deus, não vamos deixar de buscar ao Senhor. Irmão, esse livro de Sofonias é maravilhoso. É maravilhoso por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus chama a atenção do povo, ao mesmo tempo Deus mostra uma solução para o povo. Mostra uma solução para o povo, o que eles deveriam fazer para escapar do dia que há de vir. Aí você fala: pastor, mas a gente está cansado de ouvir que a gente tem que buscar Deus, que a gente tem que estar na presença de Deus. Toda vez parece que o Senhor fala isso. Irmãos, em nome de Jesus, se eu não incentivar vocês a buscar a Deus, vou incentivar o quê? É todo dia constância, é perseverar. A Bíblia diz no Novo Testamento: se quando o Filho do Homem achará fé na terra, se Ele voltar, Ele vai achar fé na terra, quer dizer. E se nós for ver o contexto ali, a mulher estava orando, a viúva estava orando, pedindo para que o homem julgasse a causa dela o juiz. Ela foi constante, ali fala do dever orar sem cessar. Aí fala no final: se quando o Filho do Homem voltar a achar fé na terra, que fé é essa? Uma fé constante, uma fé perseverante. Então Deus quer voltar e achar uma igreja viva, e achar uma igreja ativa, achar um povo que persevera, que está constantemente buscando, adorando e servindo ao nome dEle. Ele diz no versículo 7: cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou e sacrificou e santificou os convidados. Irmãos, aqui o sacrificado era Jerusalém, era o povo de Jerusalém em primeiro lugar, porque ele estava desobedecendo ao Senhor, estava adorando imagem, não estava buscando mais a Deus, viraram violento, começaram a praticar maldade, derramar sangue inocente. Então em primeiro momento era eles. Já pensou, ele estava santificado para ser sacrifício de destruição, para ser como um sacrifício não de adoração a Deus, mas um sacrifício que eles iam ser destruídos. E Deus não quer fazer isso com a minha vida e com a sua vida, irmão. Deus quer que a gente seja sacrifício de adoração, não sacrifício de condenação, não sacrifício de juízo. Ele não quer exercer a ira dele sobre a nossa vida, não. Ele quer exercer a misericórdia sobre a nossa vida, e a graça. Então o dia do Senhor está perto. Irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Nós estamos vendo que está se aproximando. Aqui eminentemente era o juízo sobre Judá. Para nós às vezes pode ser um cativeiro,
mas principalmente o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor. Irmãos, o dia está se aproximando. Cada vez mais a gente vê que fica mais próximo. A gente vê que fica mais perto. Cada vez mais nós vemos a corrupção em todas as esferas. Cada vez mais nós vemos sendo afetadas as áreas da educação, as áreas moral, as áreas no casamento. Nós vemos as coisas sendo afetadas, a área espiritual, às vezes na igreja, muitas coisas na política sendo afetadas. E a Bíblia falou que isso acontecia, a natureza, coisas acontecendo na natureza. E a Bíblia diz que isso ia acontecer. Por quê? Porque isso tinha que acontecer para que o dia do Senhor viesse. E o dia do Senhor está se aproximando, irmão. O dia do Senhor está ficando cada dia mais perto. O dia do Senhor está cada vez mais, cada vez mais próximo mesmo. E o que nós devemos fazer? Nós devemos ficar firme na presença dEle. Nós devemos buscar a face dEle. Nós devemos se voltar para Ele. Nós devemos buscar inteiramente ao Senhor. Irmãos, vocês lembram que eu falei que tem profecia que é naquele exato momento, ou próximo àquele momento, tem profecia que é futura. Então imagina, o povo ia sofrer um cativeiro próximo, e se não se convertesse para o Senhor no final, se não se voltasse para o Senhor, futuro ainda. Então imagine, você sofre um cativeiro aqui por desobediência, e chega lá e recebe a ira que adivinha ainda. Isso é triste, isso é lamentável. E infelizmente, na Bíblia aconteceu várias coisas como essa. O povo morreu longe do Senhor, afastado do Senhor, por causa de desobediência, receber o cativeiro físico e depois o cativeiro eterno por desobediência a Deus. E a Bíblia diz em Hebreus, para a gente tomar cuidado, para a gente não ser igual aos irmãos que tentou o Senhor e ficou fora do repouso. Deus quer nos dar o repouso para nós, que é a Nova Jerusalém. Quer nós repousar na presença dEle. Mas para isso, irmão, a gente precisa estar atento. Para isso a gente precisa estar firme na presença do Senhor. E olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus usou quase a mesma expressão. Versículo 15. Aquele dia é um dia de indignação. Dia de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, dia de treva, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido, contra as cidades fortes, contra as torres altas. Então vai ser um dia de escuridão, vai ser um dia de treva, vai ser um dia de angústia. Mas angústia para quem, meus irmãos? Angústia para quem não está com Deus, angústia para quem não está com o Senhor, angústia para quem não está vivendo para o Senhor. E olha o que diz o 17: angustiarei os homens e eles andarão cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do meu zelo, toda essa terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Irmãos, os céus e a terra estão sendo reservadas para fogo, diz em Pedro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 5, que aqueles que são desobedientes estão entesourando para ti a ira daquele dia. Então imagine, viver uma vida longe de Deus, viver uma vida em rebeldia com Deus, em rebelião com Deus, só vai acrescentar ira contra nós mesmos. Quem sofre não é Deus, quem sofre somos nós. Porque Deus planejou o ser humano para o bem. Bem seis, o plano que tem ao vosso respeito. Não é só para Jerusalém, é para todo ser humano que Deus quer o bem. Mas são as escolhas, irmãos. Nós devemos tomar a escolha certa. E a escolha certa não é se afastar de Deus, não é andar em rebelião, não é andar fora do Senhor. A escolha deve ser obedecer a Deus, andar na presença de Deus, servir ao Senhor com amor, tremor e temor.
Servir a Deus de todo o coração, porque não vai escapar rico nem pobre, nem dinheiro vai poder escapar naquele grande dia, vai poder comprar a salvação ou vai livrar do juízo. Aqui fala, nem a sua prata, nem o seu ouro vai poder livrar. Irmãos, nós podemos ter o que Deus nos deu, mas o que nos livra da ira é somente Jesus. Não tem outra pessoa para livrar eu e você da ira que há de vir sobre essa terra. E o próprio Jesus diz em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29, diz que escureceu o céu. Ele diz que os elementos da terra iam ser abalados, os elementos do céu. Ele mesmo diz isso. Então, irmãos, nós já estamos vendo tudo o que está acontecendo. O dia está se apressando. E o que nós vamos fazer diante dessa situação? Parar de buscar a Deus? Deixar de servir ao Senhor? Continuar, se houvermos por acaso, buscando coisas que não têm valor? Ou pecando, ou praticando algo que vai contra a vontade de Deus? Ou confiando em horóscopo? Ou confiando na astrologia para buscar sentido da vida? Ou confiando em signo? Porque o povo confiava nos elementos dos céus para buscar direção. A nossa direção vem da palavra de Deus. A nossa direção vem do Senhor. Não estou falando que as estrelas, a luz, o sol não é importante. Glória a Deus, quem somos nós sem Deus e sem a criação que Ele criou? Seja o sol, a luz, as estrelas, é para a nossa vida. É para iluminar. Então mas nós não devemos adorar ou achar que aquilo é um Deus. Não, irmãos. Nosso Deus é um Deus fiel. Ele é Espírito. Ele não é matéria, Ele é Espírito. Agora Jesus tem um corpo. Agora o nosso Deus, nosso Pai, Ele é Espírito. Então, depois de Deus chamar a atenção de Jerusalém, chamar a atenção de povo, falar que ia destruir tudo, Ele vem com alívio. E aqui, irmãos, que eu presto para vocês, que é a nossa saída, que é a nossa esperança, e que é a nossa salvação. Ele diz: congrega-te. Sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. A Bíblia diz para não ser como alguns irmãos, que estavam abandonando a congregação. Seja, ele estava abandonando a fé, abandonando a igreja, deixando de servir a Deus. E eu digo para você, não é a hora de perder o desejo de buscar a Deus, não é hora de abandonar a congregação, irmão. Não é hora de deixar de estar na casa de Deus, não é hora de perder o desejo de buscar a Deus, não é hora de abandonar a casa de Deus. Mas eu estou perdendo o desejo, eu estou perdendo a vontade, irmão. Nós temos que perder o desejo de pecar, é de falhar, é de errar, é de buscar aquilo que não é de Deus. Agora o desejo por Deus sempre tem que estar ativo na nossa vida. A Bíblia diz: ser vagaroso nos cuidados, mas ser fervoroso no Espírito. Então o nosso desejo por Deus, por congregar, de buscar Deus, deve estar firme, porque o povo perdeu o desejo de buscar a Deus. Eu digo para você, irmão, nós não devemos perder o desejo de buscar a Deus. Aqui congregar, porque eles se reuniam e buscavam a Deus no pátio do templo. O sacerdote podia ir além, mas o povo no pátio do templo. Agora aí você, irmão, quando fala da gente congregar, não perder o desejo, sim, da gente estar reunido como igreja, da gente estar congregando, mas da gente também não perder o desejo, quando tiver 1 ou 2 ou 3 irmãos reunidos adorando, não perder o desejo de buscar a Deus, não perder o desejo de estar adorando a Deus, porque hoje eu e você podemos buscar na nossa casa a Deus também, podemos buscar quando está reunido um irmão conversando com a irmã. Nós não podemos perder esse desejo de buscar em casa, de buscar quando a gente está conversando com o irmão, com a irmã. Nós não podemos perder esse desejo de estar reunido com a igreja, adorando e buscando ao Senhor. Aí ele fala assim: antes que saia o decreto, ou seja, antes que eu destrua, antes que venha um cativeiro, ou para nós, antes que venha o dia da ira do Senhor, antes que eu exerça alguma coisa, ele diz assim:
O dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. O que Deus está falando? Ainda dá tempo. Antes de vir, então, que significa que dá tempo, que não chegou ainda. Então a ira de Deus ainda não foi derramada sobre a terra, irmão. Então ainda para todos que não buscam Deus, ainda dá tempo de buscar. Ainda dá tempo de buscar a presença do Senhor. E diz em Isaías capítulo 55, versículo 5, versículo 6: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto, deixe o ímpio seu mau caminho e se converta ao Senhor. E olha o que diz aqui. Aí ele dá para o povo escapar. Olha o que ele diz: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Irmão, como que a gente escapa da ira que há de vir sobre essa terra? Como a gente escapa de certos males que muitas vezes, pela ira de Deus, se nós falharmos, está propício a derramar sobre a nossa vida? Buscando ao Senhor. Isso aqui, irmãos, é uma conversão pessoal. Sabe o que Deus está falando? Para buscar Ele. A Deus, irmão, é uma conversão pessoal. Deus está falando: busque a mim, busque a minha presença, busque ao Senhor. Não é buscar a igreja, não é buscar o pastor, não é buscar o irmão, não é buscar um louvor, não é buscar uma pregação, não é buscar uma bênção, é buscar o Senhor. Porque o povo perdeu o desejo de buscar, foi a Deus. E de congregar e de estar com o povo. Claro, nós viemos para a igreja, se reunimos com o irmão, sim. Mas nós temos que ter o intento que nós estamos aqui para buscar ao Senhor, irmãos. Eu não posso livrar você da ira que há de vir. Você não pode livrar eu. Mas Jesus pode livrar nós todos. E o que nós devemos? Busque ao Senhor, vós todos mansos. Esses mansos aqui, irmãos, são aqueles que ouvem a voz de Deus e se humilham na presença dEle. São aqueles que entendem que precisa de Deus. São aqueles que entendem que a voz de Deus, que obedece à voz de Deus, quando Deus fala, seja, é manso para ouvir a Deus. É manso para ouvir o que o Senhor fala. Aqui não é aquela pessoa mansinha, essa pessoa é boazinha, mansinha, não é isso, porque tem muitos mansinhos, bonzinhos que não buscam Deus. Nesse sentido. Aqui o manso é aquele que ouve a Deus. Bem-aventurado, irmãos, são os mansos, porque eles verão a Deus. Então nós temos que ser manso ao ponto de dar ouvido à voz de Deus. Quando Deus falar: eis-me aqui, Senhor, o Senhor falou para mim buscar o Senhor, eu vou buscar ao Senhor. E diz: mas, e pontes por obra o seu juízo, buscai a justiça. Primeiro buscar a quem? A Deus. Depois buscai a justiça. O que é buscar a justiça? É buscar viver uma vida justa. Então, quando a gente vive uma vida justa, nós estamos buscando a justiça. Então, nós buscamos a Deus e buscamos viver uma vida justa, fazendo justiça conforme a palavra de Deus, vivendo uma vida sem roubo, sem traição, sem um monte de coisa que é injusto, fazendo o que tem que fazer. Então, olha o que diz: busca ao Senhor e busque a justiça, porque o povo não estava buscando nada disso. Então, irmãos, vamos buscar viver uma vida justa. Vamos buscar viver uma vida honesta, para ninguém ficar falando da gente. Vamos buscar viver uma vida honesta. A pessoa que triste, nós sair na rua, as pessoas começar a falar mal por nós, e com razão. Com razão. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva uma vida justa, uma vida honesta. E buscai a mansidão, ou buscai a humildade. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Olha que Jesus está falando, que Ele é humilde. E se Ele é humilde, nós temos que ser humilde. Então 3 coisas nós aprendemos para receber, ou para escapar, quer dizer, da ira que é de vir. Buscar a Deus, viver uma vida justa, buscar a justiça e buscar e ser humilde. Porque Jesus falou que quem não for humilde como uma criança não herdará o reino de Deus. Quando fala mansidão aqui, na tradução é humildade. Então, irmão, se a gente quer ser livre da ira que há de vir, temos que buscar a Deus, buscar a justiça e a humildade. Não existe espaço para soberba na minha vida e na sua vida, irmão. Não é hora de ser soberbo, não é hora de ser arrogante.
Não é hora de achar que a gente não precisa de Deus, que a gente não precisa um do outro. É hora da gente se voltar para Deus. É hora da gente buscar ao Senhor. É hora da gente estar firme na presença do Senhor. É hora da gente estar com o nosso coração totalmente em Deus. Tem certas coisas, irmão, que acontecem na nossa vida. É para nós buscar mais ao Senhor. Deus alerta a gente para a gente buscar a Ele. E eu glorifico a Deus, irmão, porque já pensou Deus que Ele não faz isso? Deixasse a gente afastado dEle e não fizesse nada para a gente buscar Ele. Mas Ele é tão bom que ainda Ele chama a nossa atenção para a gente buscar Ele. Aí você prefere que Deus te discipline para você buscar Ele, ou você prefere que Ele te deixe para depois você receber a ira que Ele te vir? Eu prefiro que Deus me discipline, irmão. Porque Ele repreende, disciplina todo filho que ama. É claro que ninguém quer ficar recebendo disciplina. Se não quer ficar recebendo disciplina, então vamos ser obedientes. É só isso, é só ser obediente para não receber disciplina. Mas se por acaso desobedecemos, vamos ser humildes ou manso, buscar a justiça e reconhecer: Senhor, pequei, errei, mereço sim umas palmadinhas, umas coisinhas do Senhor, mas eu estou aqui, me perdoa, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Perdoa. E Deus tem misericórdia. Ele tem misericórdia da gente. Ele perdoa a gente. Vocês lembram quando Jesus entrou num templo com um chicote? Irmão, você acha que os discípulos não ficou meio assim? Falou: eita glória, agora eu vi o Jesus diferente, hein? Meu Deus. E às vezes nós não estamos acostumados com Jesus com chicote, não. Aí às vezes nós vemos Jesus só curando, vemos Jesus fazendo milagre, vemos Jesus salvando, vemos Jesus falando que... Aí quando Jesus pega o chicote, nós... Meu Deus, será que é Jesus mesmo? Será que é Ele mesmo? Irmão, é o mesmo. É o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que ama, mas Ele é o mesmo que corrige. Então quando Jesus, de vez em quando, se Ele pegar um chicote para mim e para você, fique em paz, irmão. Ele não vai bater em mim, em você, a não ser que precisa. Mas fique em paz. Quando Jesus trabalha, Ele trabalha perfeitamente. Ele sabe até onde você pode aguentar. Ele sabe a sua estrutura. No Salmo diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó e se compadece de nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus não deixa a gente ser tentado ou ser provado além daquilo que a gente possa suportar. Hebreus diz que como um pai repreende o filho que ama, assim o Senhor nos castiga porque Ele nos ama. Ou disciplina em algumas traduções. Então, em nome de Jesus, diz assim: porventura serei escondido do dia da ira do Senhor? Só vai ser escondido quem busca a Deus. Só vai ser escondido quem busca ao Senhor de todo o coração. E eu quero incentivar a você: busque mais ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Buscar o Senhor é diferente de dobrar o joelho para pedir, irmãos. E nós temos que fazer essa distinção. Buscar ao Senhor é buscar a Ele de verdade. É sentir fome e sede dEle. Não é buscar uma bênção. Não é buscar uma vitória. Eu não estou falando que você não pode buscar isso, tá, irmão? Porque a Bíblia fala: pedir, pedir e dar-vos-á. Então a Bíblia diz para a gente pedir. Só que tem hora que a gente tem que buscar é a Deus. É buscar o Senhor. É ter sede, é ter fome dEle. O povo perdeu a sede e a fome de Deus. Bênção eles já tinham. Mas eles precisavam de Deus. Então, em nome de Jesus, quando a primeira vez você for dobrar o seu joelho, depois do culto de hoje, eu peço uma coisa: busque ao Senhor. Busque a Deus. Ou melhorando, busque ao Senhor, mas melhorando, faz uma análise. Qual foi a última vez que você orou para buscar a Deus?
Ih, faz uma semana, hein? Ei, pastor, acho que faz um mês mais ou menos. Que eu só tenho orado pedido coisa para Deus. Eu estou buscando, mas eu estou pedindo. Então eu estou buscando a bênção de Deus. É claro que nós estamos se confiando em Deus e buscando a Deus. E é nele que nós temos que pedir as bênçãos mesmo, que é Ele que é o nosso Deus. Agora eu estou falando de ir buscar a Ele. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor me alimente. Senhor, se o Senhor não estiver em mim, eu sou vazio. Senhor, se o Senhor não estiver em mim, eu não venço pecado. Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. É buscar ao Senhor. Amém? Jesus, quando Ele falou para os discípulos, que ia levar os discípulos em João 14, Ele diz assim, e vos levarei para mim mesmo, aonde eu estiver. O que Ele está falando? Ele não está falando que vai levar para um lugar, está falando que vai levar para Ele. Porque o céu, irmão, não é só maravilhoso porque é o céu é maravilhoso porque Jesus está lá. E o inferno é ruim porque Jesus não está lá. Então o inferno é a ausência de Deus totalmente, ou o lago de fogo. Agora o céu é presença de Deus totalmente. É Deus todo dia na minha vida e na sua vida. Ah, irmãos. E Deus quer que a gente ame Ele, não só pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é também. Lembra quando os discípulos abandonou Jesus? Os 70 discípulos abandonou Jesus. Jesus perguntou para os 12, e vocês vão me abandonar também? Aí Pedro falou, para onde nós vamos, Senhor? Ou para quem nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Olha o que Pedro está falando, para quem nós vamos se só o Senhor? Ele não está falando de lugar, está falando de pessoas. Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. O que Pedro está falando? Nós não estamos aqui por causa das suas bênçãos, nós estamos aqui por causa do Senhor. Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. A multidão quer pão, a multidão quer milagre, mas nós queremos ao Senhor. Irmãos, e Deus está procurando quem quer Ele. Aí você fala, Deus está procura os verdadeiros adoradores, que adoram Espírito e verdade. E quem adora Espírito e verdade é porque quer Ele. É porque quer o Senhor. Então, em nome de Jesus, o dia do Senhor há de vir. Então vamos buscar a Ele. Vamos buscar a presença dEle. Vamos estar mais firmes, irmãos. Eu peço para vocês, não pensem se vai buscar a Deus ou não. Não pense se vai vir no culto hoje ou não vai vir. Venha-se para o culto. Busque ao Senhor. Busque a Deus. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, irmãos. Tempo trabalhoso. O que é isso? Nós lutamos às vezes contra a nossa própria carne. Por isso que a gente tem que mortificar todo dia ela. Lutamos contra o diabo. Lutamos contra o mundo. E o mundo está cheio de coisa. E o mundo tenta oferecer todas essas coisas, esses entretenimentos, para nós não buscar a Deus. Antigamente, vocês bem sabem, não tinham tantos de canal que tem hoje, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Você não clica, hoje é tudo clicando, você vai. Você não precisa fazer esforço. Você não anda mais, às vezes nem... Antigamente, para chegar numa escola, tinha que andar não sei quantos quilômetros. Para trabalhar, tinha que atravessar um sítio. Televisão, nem televisão tinha mais ou menos. Celular, muito mais, irmãos. Eu lembro que eu fui um dos primeiros a ter um celular no bairro onde eu morava, aquele celular Motorola desse tamanho. Só tinha o jogo da cobrinha, da minhoquinha. Hoje, é tudo no celular. Então, quantas coisas quer nos distrair? Às vezes é o dia a dia, trabalho, cansativo. Quantas coisas quer nos impedir de buscar a Deus? Mas o que nós devemos fazer? Quanto tempo você tem passado com a... Quanto tempo você tem passado limpando a sua casa?
Quanto tempo você tem passado no mercado? Quanto tempo você tem passado com seus filhos? Quanto tempo você tem passado vendo fofoca, notícia que não tem nada a ver? Aí o que a gente faz? Estou 2 horas na televisão, deixa eu riscar aqui. Deixa eu ficar menos, eu tenho que buscar a Deus. Estou dormindo muito tarde. Deixa eu riscar aqui que eu tenho que acordar mais cedo. Ou busca, quando for dormir mais tarde, busca o Senhor onde dormir. Mas eu estou limpando minha casa todo dia e não consigo parar. Não, vou ter que dar uma paradinha. Vou ter que parar para buscar Deus. A minha esposa, de vez em quando eu pego num pé dela, agora ela melhorou, graças a Deus, irmão. Minha esposa vive um devocional todo dia, eu agradeço a Deus por isso. Fala, não, você tem que parar e ir para estudar. E graças a Deus vive um devocional todo dia na presença de Deus. Porque senão a gente não para, irmão. A gente pensa que é toda hora é fazer as coisas trabalhando. Não, irmão, tem hora que você tem que parar e ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor. Fala, não dá uma parada aí, dá uma parada, vamos parar aí. Vamos buscar o Senhor. E pergunta se não é melhor. É melhor. E até eu, irmão, a gente tem que vigiar e parar e buscar Deus. Parar e buscar ao Senhor. Hoje eu escutei um testemunho. E o rapaz falou que queria ler a Bíblia. E não conseguia ler a Bíblia. Porque ele nunca parava. Sempre trabalhando e nunca parava. Aí sabe o que aconteceu? Deus permitiu algo que acontecesse com ele. Teve que se recuperar da cirurgia. E agora só ficou parado. Aí sabe o que ele fez? Começou a ler a Bíblia. 40 dias de repouso. E nesses 40 dias, ou 38 dias, que ainda falta 2 dias, ficou lendo a Bíblia. Porque ele não conseguia parar. Deus falou, então agora eu vou ter que te parar. É uma maneira de Deus parar. E nós buscar a Ele. Verdadeiramente, irmãos. Não é artificialmente. Não é vir no culto já pensando em ir embora. Nós aqui vai dar 9h10. Os irmãos chegou aqui 7h30. Alguns chegou às 7 horas, alguns chegaram mais cedo. Quanto tempo às vezes a gente passa na televisão, a gente passa no trabalho. E eu faço uma pergunta. Por que a gente consegue no final do mês? Não trabalha direito não para ver. E motiva a nossa carne, e motiva também, se nós trabalhar para a glória de Deus, o espiritual. E por que muitas vezes nós entramos no culto e falamos assim, nossa, esse culto podia acabar rápido, acabar logo. Ou a gente já está pensando em ir embora, antes de entrar no culto. Eu tenho roupa para lavar, eu tenho faxina para fazer, amanhã eu tenho que acordar cedo para o trabalho. O que quer dizer isso, irmão? Significa que o nosso pensamento não está em Deus. Isso não é se ligar totalmente em Deus. Significa que a gente tem que parar. Porque se a gente viver nessa rotina, pensa, todo dia essa rotina, eu nunca vou estar ligado totalmente em Deus. Eu não vou conseguir me ligar totalmente no Senhor. Sempre eu vou estar aqui, mas pensando em lá. Por isso que a Bíblia diz, guarde o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu está é santo, porque Deus estava lá. Então hoje, irmão, nós temos essas dificuldades. Então por que eu estou passando isso? Porque naquela época não tinha isso. Tinha outras coisas. E o que nós devemos fazer? Vencer essas dificuldades. Vencer isso. Vencer essas dificuldades. Então vence, irmão, essa dificuldade e busca a Deus. Busque ao Senhor. Você consegue, irmão. Você consegue. Jesus te criou. Jesus te fez. Você pode todas as coisas, seja desde o que é certo, naquele que te fortalece. Desde que seja justo e certo para buscar a Deus. Então não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de viver uma vida com Deus.
firme, fortalecida em Deus. Em nome de Jesus, ninguém vai poder buscar por você, ninguém vai poder buscar por mim. A salvação é individual. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa vazia. A Bíblia diz assim: não se embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmão, você sabe que ali está dizendo, não se embriaguei, o que não é para fazer, e o que é para fazer, enchei-vos do Espírito. Então está falando para se encher. E como você se enche do Espírito? Na frente da televisão, na frente do celular, limpando a casa o dia inteiro. A não ser que você esteja orando, buscando a Deus, louvando, glorificando, ou com os pensamentos em coisa boa. Nós se enche do Espírito buscando a Deus, irmão. Nós se enche do Espírito orando. Nós se enche do Espírito jejuando. Nós se enche do Espírito lendo a Bíblia. Nós se enche do Espírito reunido com salmos, cânticos e hinos espirituais nos lugares celestiais. Então busque ao Senhor, busque a Deus. Não me leve a mal não, mas Jesus está voltando. E se Ele voltar? Imagine se Ele voltasse hoje. Como que a gente estaria com Ele? Como que a gente estaria com o Senhor? Será que o nosso coração está limpo? Será que a gente está buscando da maneira que deveria buscar? Então vamos buscar ao Senhor. Isso é um recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, porque só Ele pode nos livrar da ira que há de vir. Amém? Vamos se colocar de pé.